Bom dia, alunos. Eu sou o professor Rafael e hoje vamos dar continuidade no ensino da matemática. Hoje a gente vai começar o estudo dos triângulos, tá certo? Então vamos ampliar o nosso estudo. Eu sei que vocês já viram triângulos no sétimo, no sexto, no quinto. A gente vai ampliar, vamos retornar essas observações que a gente teve nos outros anos, tá certo? Então vamos ver aqui, relembrar o que é figuras congruentes. De cara, eu acho que algum de vocês já deve lembrar que congruentes é a mesma coisa que igual, né? Ou seja, tem as mesmas medidas, os mesmos ângulos. Então, figuras congruentes que têm as mesmas medidas, as mesmas congruências de ângulos, tá certo? Veja que aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho retas nesse primeiro quadrado, nesse primeiro retângulo, desculpa, e no segundo retângulo eu tenho ângulos, tá certo? Então vamos lá. Este primeiro que vocês estão vendo, ó, eu tenho as seguintes retas: AB 3 centímetros, EF 4 centímetros, né? Deixa eu marcar aqui. Pronto, ó. Então eu tenho essa daqui, 3 centímetros. Eu tenho essa de 4 e essa de 3 centímetros, que é a reta CD, tá? Aí diz assim: entre estes segmentos de reta são congruentes apenas o AB e o CD. Por quê, professor? Porque eles têm a mesma medida, ó, 3 centímetros, não é isso? E 3 centímetros. Já o EF é 4 centímetros, então não é congruência. Como é que eu represento isso? Como é que eu faço a indicação dessa congruência? Eu coloco a indicação dos segmentos de reta, que são congruentes, no caso o AB, não é isso? E o DC, porque eles dois têm a mesma medida, 3 centímetros. E para simbolizar a congruência, um sinalzinho de igualdade com esse símbolo em cima, tá certo? Mesma coisa seria nos ângulos, tá? Veja aqui, ó, a partir das vértices, né? Eu tenho a vértice P que tem um ângulo 40, a vértice R que tem um ângulo 30 e a vértice Q que tem um ângulo 40. No caso aqui, só o P, chapeuzinho para indicar o ângulo, e o Q, chapeuzinho para indicar o ângulo, que são congruentes, né? Então, representados a congruência a partir desse jeito. Não pode só o sinal de igualdade, tá? Não pode. Relembrando aí. Congruência de triângulos. Vamos lá. Vocês estão vendo aí, ó, 3 triângulos, tá certo? O triângulo ABC, o triângulo PQR e o triângulo EFG, tá certo? As observações: os triângulos ABC e PQR são congruentes, tá certo? Como é que eu faço a indicação? Ó, como é que eu faço a indicação de congruência desses dois triângulos, professor? Simples. Na forma da indicação dos triângulos, eu coloco o símbolo do triângulo, certo? Pronto, ficou bonito agora. E os pontos que indica ele. No caso, triângulo ABC, que é esse aqui, tá, pessoal? E o triângulo, ó, tá aqui o desenho do triângulo. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Triângulo P, Q e R, que é esse daqui, ó. Tá? E para congruência, sinal da igualdade com esse símbolo em cima, tá certo? Então é assim que faz a indicação dos triângulos, tá certo? A, B e C são vértices correspondentes aos vértices P, Q, R, respectivamente, ou seja, porque eles têm todos eles a mesma posição de ângulo, tá? Lembrando, AB, deixa eu apagar aqui, pronto. Ó, AB, certo? E PQ, né? Essas duas segmentos de retas aqui são congruentes, tá? Eu faço indicação com esse símbolo aqui. Mesma coisa, é o CB e o RQ, que também são congruentes, e o AC e o PQ, ou PR, desculpa, que também são congruentes. Mesma coisa com os ângulos. O ângulo A é congruente do ângulo P. O ângulo B é congruente do ângulo Q. E o ângulo C é congruente do ângulo R. Tá certo? Então, deixa eu apagar aqui.
E vamos ler o que tem dentro da caixinha amarela, né? Ó, a congruência dos 6 elementos de 2 triângulos, ou seja, 3 lados e 3 ângulos, determina a congruência dos triângulos. A congruência de 2 triângulos determina a congruência dos 6 elementos deles, tá? Então vocês viram que esse triângulo e esses 2 triângulos eles têm 3 lados iguais e 3 ângulos iguais, tá certo? Então essas aí são as congruências dos 2 triângulos, ou seja, tem 6 elementos iguais, tá certo? Como é que eu faço a representação, professor? Do triângulo que tem a mesma congruência para não misturar tudo, não ficar tudo embaralhado. Usem traços, tá certo? Ó, vamos fazer aqui. Para eu indicar, eu tenho esse triângulo, é isso? Se eu quero dizer que ele tem o mesmo lado que o outro, vamos lá. 3, 2 e 1, tá certo? A mesma coisa eu faço no segundo triângulo, tá bom? Vou pegar aqui o exemplo para vocês verem, ó. Deixa eu desenhar. Ó, desenhar outro triângulo aqui, menorzinho, para vocês verem como eu vou fazer, certo? Então vamos lá. Se eu marquei que é 3 lados esse aqui, e aqui também eu marquei 3. Espera aí. Pronto. Pronto. Marquei 3 aqui também. Eu estou dizendo que esses dois têm o mesmo lado igual, tá? Na mesma medida. Se eu marquei 2 aqui e marquei 2 aqui, eles também são iguais, tem a mesma congruência. Se eu marquei um aqui e marquei aqui, eu estou informando que eles também têm a mesma congruência na questão desse lado, tá? Desse segmento de reta, tá bom? No caso dos ângulos, a mesma coisa, ó. Vou fazer aqui esse traçado aqui nesse ângulo. Deixa eu corrigir, pronto. Ó, fiz aqui e boto um traço. Mesma coisa seria aqui. Estou indicando que esses dois ângulos têm a mesma medida. Vamos lá, aqui é, ó, 2 traços, e aqui eu vou botar 2 traços também. Estou indicando que eles têm a mesma medida de ângulo. E aqui, 3 traços. Mesma coisa aqui, vou botar 3 traços. Também a mesma coisa. Então, é assim que a gente faz a indicação, tá certo? Vamos lá. Congruência dos 3 ângulos não garante a congruência dos triângulos. Como assim, professor? Observe esses 2 triângulos. Veja que eles têm 50, 100 graus e 30 graus de ângulos. E aqui também, ó, 50, 100 e 30 de ângulos, tá? Mas veja que o tamanho deles é diferente, não é isso? Então isso aqui, eles têm a congruência nos ângulos, mas não tem no lado, tá certo? Veja aqui que eles têm lados diferentes pela posição do tamanho, tá bom? E apesar de esses triângulos terem 2 lados e um ângulo respectivamente congruentes, ou seja, iguais, que é o caso do ângulo 50, 50 aqui, 4 centímetros de lado, 4 centímetros de lado, 3,5 centímetros de lado e 3,5 centímetros de lado. Eles também não são triângulos congruentes. Por quê, professor? Porque esse ladinho é o problema, tá? Esse lado é que é o problema. Ele não é a medida esperada. Veja que há uma diferença desse lado para esse lado que eu não dei a medida. Ó. Não são de tamanhos diferentes? Então pronto. Então, para ser um triângulo, 2 triângulos com 6 elementos iguais, congruentes, tem que ser 3 lados e 3 ângulos iguais. Tá bom? Para isso, a gente vai fazer o que, professor? Os matemáticos, pessoal, eles já provaram que esses 4 casos que eu vou mostrar agora de congruência valem sempre, certo? Então a gente vai utilizar esses 4 casos para fazer a questão da congruência de 3 elementos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro é o LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. Então vamos lá. 2 triângulos são congruentes quando tem 2 lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente, congruentes. Observem aí, ó. Vejam que o A é igual a esse ângulo E, né? Por isso que tem só um traço dentro do ângulo, tá vendo? E esse lado é igual a esse e esse é igual a esse daqui, tá certo? Então, assim, a partir daí, a gente pode indicar que eles têm, sim, congruência, tá certo? Então, ele tá aqui escrito aqui embaixo. Deixa eu apagar para vocês verem. Ó.
Se o segmento de reta AB é congruente do segmento de reta EF, né? Ó, AB, EF, tá? E o ângulo A é congruente ao ângulo E, tá? E AC é congruente a EG. Então podemos garantir que o triângulo ABC é congruente do triângulo EFG, tá certo? Vamos lá para o segundo caso. Segundo caso, LLL, lado, lado, lado. Então ele diz assim: dois triângulos são congruentes quando têm os três lados respectivamente congruentes. Observe aqui, ó, três traços, três traços. Estou indicando que eles estão lados iguais. Um traço, também são iguais. E os dois traços, estou indicando que esses dois lados são iguais. Então ele está dizendo, AB é congruente do EF, AC é congruente do EG e BC é congruente do FG. Portanto, o triângulo ABC é congruente do triângulo EFG. Tá bom? Vamos lá para o terceiro caso. É o ALA, ângulo, lado, ângulo. Dois triângulos são congruentes quando tem um lado e os dois ângulos adjacentes a ele, respectivamente, congruentes. Vamos lá. Veja aqui, ó. Observe que o ângulo A é igual ao ângulo B, é congruente do ângulo... desculpa. E o ângulo B é congruente do ângulo F. E eles, ó, AB e AF, também são congruentes. Veja que só tem um traço aqui, não é isso? E um traço aqui, mostrando assim a congruência, tá? Então, portanto, o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG, tá? E por último, o quarto caso de prova é o LAA, ou seja, lado, ângulo e ângulo oposto. LAA e um Ozinho lá embaixo, tá? Então ele diz assim: dois triângulos são congruentes quando tem um lado, um ângulo adjacente e esse lado e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente, congruentes, certo? Vamos lá entender aqui, ó. Vamos lá. Ângulo A é igual ao ângulo E, deu a mesma medida. E o ângulo C é igual ao ângulo G, também deu a mesma medida, certo? O que é que tem o lado oposto a eles aqui? Quem é o oposto a eles? Esse lado aqui, ó, o AB. Deixa eu apagar para vocês verem. Ó, o lado oposto, AB e o EF, tá certo? É oposto a quem, professor? É oposto ao ângulo C. Professor, eu esqueci essa questão de oposto. Quem é o oposto a quem? É simples, pessoal. É quem está na visão. Ó, quem está na frente do C é esse lado aqui. Quem está na frente do G é esse lado aqui. O lado oposto do A seria, então, esse aqui, ó, nessa direção. Tá certo? Então, se AB, segmento de reta AB é congruente segmento de reta EF, ó, tá aqui eles dois, tá aqui eles dois. O ângulo A é congruente ao ângulo E e o ângulo C é congruente ao ângulo G. Então, o triângulo ABC é congruente do triângulo EFG. Tá certo? Espero que tenham entendido. Segue então a agenda, tá? Agenda do dia 29 de junho é as atividades da página 114 e 118. Tiver alguma dúvida, basta entrar em contato comigo. Não precisa ter vergonha. Falem comigo. Não fiquem com dúvida. Tá certo? Até mais.